Olá, povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, mais uma quarta-feira, para nós darmos início à nossa série Provérbios, amém? Como toda quarta-feira a gente aguarda alguns minutos para que os irmãos possam entrar. Então eu peço que você vá entrando, você já compartilhe, você que está entrando, compartilhe o link nas suas redes sociais, no seu Facebook. Compartilhe para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, amém? Vamos aguardar só alguns minutos e a gente já começa. Peço que você que está entrando compartilhe, já a gente começa. Amém, vamos começar, queridos? Vamos orar, pedir para que Deus fale, para que Deus ministre ao nosso coração. Para quem chegou depois, nós estamos aqui todas as quartas-feiras pelo Facebook da Igreja Comunidade Renovada aqui de Nova Andradina, para compartilhar uma série que Deus nos deu, o privilégio de nós podermos compartilhar, que é do livro de Provérbios. Então toda quarta-feira a gente está aqui às 7h30 da noite compartilhando do livro de Provérbios. E tem sido uma bênção, e eu creio que você que está entrando agora pela primeira vez, também será ministrado, também será abençoado, através daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, amém? Nós vamos orar então, pedir para que Deus fale conosco, para que Deus ministre ao nosso coração, amém? Senhor Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, declaramos que não há outro igual a ti, Senhor, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Declaramos, Senhor, que Tu és santo, Deus, digno de toda a glória. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, ministra o nosso coração. Pedimos que o Senhor derrama do Teu Espírito, Senhor, trazendo entendimento, sabedoria que vem do alto. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que bate na porta, a porta se abre. Nós estamos aqui, Senhor, necessitados da Tua palavra. Queremos nos alimentar mais de Ti, mais da Tua palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor fale, que o Senhor ministre aos nossos corações de uma forma especial, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Lembrando sempre que no final, nosso programa aqui, a nossa série, ela dura em torno de 40 minutos, no final a gente estará fazendo uma oração por você. Então, se você desejar, já coloque nos comentários o nome da pessoa que você quer que a gente ore, amém? Como eu falo sempre, não é possível a gente ler todos os nomes, até porque o momento que chega aqui para mim é diferente, mas depois a gente estará orando nome por nome. Mas no final a gente vai estar apresentando todos os nomes que foram colocados nos comentários, os pedidos de oração, vamos estar apresentando diante de Deus, amém? Glória a Deus. Então você que está aí com a sua Bíblia,
Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios de Salomão. Nós estamos hoje no capítulo 17, amém? Estamos lá no capítulo 17. É importante que você compartilhe comigo, que você acompanhe comigo aí com a sua Bíblia, para que você entenda e compreenda e continue lendo, né? Porque, como eu falo sempre, eu não consigo ler todos os capítulos. No início até a gente lia, versículos, perdão. No início a gente até lia todos os versículos, mas eles estão muito extensos, então a gente está selecionando alguns versículos para tratar de assuntos específicos, amém? Então vamos lá, Provérbios, capítulo 17. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que Provérbios é escrito por Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio do mundo antigo, né? O homem que pediu para Deus a sabedoria. Ele coloca aqui através de versos essa sabedoria, e são conselhos práticos para as nossas vidas, né? Alguém pode te perguntar, mas por que nós estamos tratando Provérbios? Primeiro, porque Provérbios é um livro prático, principalmente nesses dias que nós estamos mais refletindo mais sobre a nossa vida, pensando mais no nosso proceder, né? Muitas coisas abalaram nessa nossa pandemia. Esse ano não tem sido um ano fácil, mas é bom nós olharmos para o lado positivo e entender que Deus está nos alinhando para um propósito nesses dias. E nada melhor do que a gente querer entender pela palavra aquilo que Deus tem para nós, amém? Glória a Deus. Então eu vou pegar alguns versículos. Eu sempre começo com o primeiro versículo, porque o primeiro versículo é um versículo sempre muito importante e interessante para a gente tratar aqui. E ele fala assim, no primeiro versículo do capítulo 17 do livro de Provérbios: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Como que isso é uma realidade, né, em todo o tempo, não só porque a Bíblia ela é muito atual, né? Apesar de ter sido escrita há alguns mil anos atrás, ela é muito atual e é interessante porque a gente vê o agir de Deus nisso, a gente vê aquilo que de fato Deus é, né? Ele é o presente, Ele é o futuro, Ele é o passado. Deus, Ele não está no nosso tempo, e isso que nos impressiona na palavra. Mas isso aqui é muito atual, né, para nós. Quantas casas a gente sabe que tem muitas coisas, mas aquilo que é mais importante não tem, né? Que aqui o texto coloca como a paz e a tranquilidade. E o versículo está dizendo que é muito melhor ter um pedaço de pão seco, né? É muito melhor viver na simplicidade do que ter muitas coisas e faltar a paz e a tranquilidade, que são aquilo que todo mundo busca, né? E eu estou falando que é atual porque quantas pessoas a gente conhece, ou até mesmo você que está aí me assistindo, tem vivido isso nesses dias, né? Principalmente agora, onde as pessoas estão sendo desafiadas a conviver mais, a andar mais próximas, né? Porque a realidade ela é bem diferente, né, nos dias normais, né? Enquanto o marido está trabalhando, a esposa está em casa, e aí o marido chega, a esposa às vezes tem que sair, e a família sempre com dificuldade de estar junto diariamente. Eu não estou falando numa programação, eu estou falando no dia a dia. A realidade das pessoas que trabalham fora é muito difícil, e essa pandemia ela trouxe para nós esse convívio. E é interessante que eu ouvi uma reportagem de alguém dizendo que aumentou drasticamente a taxa de divórcio nessa pandemia, porque as pessoas estão tendo que conviver, e é na convivência que a gente percebe que aquilo que a gente está buscando construir não passa apenas de uma ilusão, né? Então às vezes as pessoas correm atrás de tantas coisas, e aquilo que é a melhor parte, né, as pessoas não têm, e muitos lares a gente sabe que isso está acontecendo. E aí Salomão fala que é melhor deixar muitas vezes algumas coisas que para nós hoje infelizmente se tornaram necessárias, ou uma busca mais psicológica do que real, né, de ter. Salomão fala que é melhor é melhor conviver em paz, é melhor ter tranquilidade, é melhor ter amor, é melhor ter alegria. Ele vai falar da alegria aqui em diversas partes, principalmente no capítulo 17. E como que isso é sanado, né? Às vezes a gente ouve isso na Bíblia e a gente quer transformar isso. Na verdade, nós não temos essa capacidade em nós, né?
Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter falado isso, quanto que é difícil as pessoas mudarem. Nós somos infelizmente desse jeito, é muito difícil a gente mudar, mas Deus deixa para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus, transformador das nossas vidas. Todos aqueles que entregam suas vidas a Jesus e querem andar com Jesus, conta com o auxílio do Espírito Santo para transformar as suas vidas. Por que é importante o Espírito Santo? Porque a transformação que o Espírito Santo traz para nós é uma transformação real e não uma transformação passageira, momentânea. Porque é muito difícil, quantas pessoas, ou até mesmo nós dizemos, olha, esse ano vai ser diferente, e daqui a pouco a gente está fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, né? Para que haja a transformação real, nós precisamos de Deus na nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo transformando as nossas vidas, porque o Espírito Santo é aquele que vai revelar quem de fato nós somos, porque por natureza somos hipócritas e orgulhosos, a gente não consegue perceber sequer o nosso erro, ou perceber sequer aonde que nós estamos errando. Então o Espírito Santo é aquele que revela os nossos erros, revela as nossas falhas e nos leva à cura, e nos leva à transformação, né? O que isso tem a ver? Tudo, porque para que uma casa viva em paz, há necessidade de cada um ser transformado. O problema é que, através do nosso orgulho, nós sempre cobramos do outro a mudança, sempre cobramos uma atitude diferente do outro, quando na verdade nós precisamos mudar. Na verdade, todos nós precisamos de algum nível para que aquilo que nós queremos alcançar se torne realidade. Cada um de nós precisamos de algum nível de uma transformação. E para que haja essa transformação verdadeira, para que a esposa entenda o seu lugar no casamento, para que o esposo entenda, estou falando de família, para que o esposo entenda o seu lugar no relacionamento, para que os filhos entendam o seu lugar na família, é necessário que o Espírito Santo atue no meio dessa família, né? Através de transformação, através de mudança, não uma mudança exterior que não dura, que é passageira, mas uma mudança de dentro para fora, né? Transformando primeiro lá dentro, porque na verdade as atitudes, muitas vezes nós queremos mudar as atitudes, mas as atitudes elas refletem aquilo que nós estamos vivendo dentro de nós. Então o Espírito Santo ele é o agente de Deus que trabalha dentro do nosso coração, para que aquilo que foi transformado dentro do coração reflita nas nossas atitudes. Então é necessário, principalmente nesses dias onde eu tenho lido muito Provérbios, e eu estava lendo agora antes de nós começarmos a live, e eu percebo quanto que alguns valores que Deus deixa aqui na palavra para nós estão sendo invertidos, né? Quantas coisas, muitas pessoas querem correr atrás dos seus planos, dos seus sonhos, e esquecem de viver o agora, esquecem de olhar para o presente, né? Eu falei aqui uma live, eu não me lembro o dia, mas em algumas dessas lives passadas, eu falei da importância de nós valorizarmos o presente, porque às vezes a gente corre atrás do futuro e se esquece de viver o presente, o agora, né? Tem tantas pessoas que querem proporcionar para os seus filhos uma vida boa, e esquecem de usufruir do seu filho agora, neste momento de agora, e aí às vezes a justificativa é dizer, não, eu quero dar o melhor, mas às vezes o melhor para o teu filho é você parar um tempo, trabalhar menos, e viver e conviver com ele. Quantos pais a gente conhece que estão trabalhando para comprar algo para os filhos, quando na verdade os filhos não querem aquele algo que o pai quer comprar, eles querem apenas usufruir da presença do pai, querem apenas usufruir da presença da mãe. E é exatamente isso que o texto diz aqui no versículo 1. É melhor às vezes você deixar algumas coisas que não vão mudar, né? Tem tantas pessoas que estão trabalhando, correndo atrás de tanta coisa. Eu estou falando aqui que a gente não tem planos, que a gente não tem objetivos. Eu estou dizendo que às vezes não vale a pena a correria, não vale a pena você correr atrás de tantas coisas e deixar de viver agora. Tem uma historinha que eu conto bastante aqui na igreja, é uma história conhecida de um senhor que ele tem uma casa simples, num rancho, né, à beira do rio, e todos os dias ele sai para pescar, de manhã e à tardezinha. Essa é a rotina desse senhor. E aí alguém chega neste lugar e esse senhor convida para a pessoa ir pescar, e é um jovem que está começando a sua vida agora.
E aí ele percebe, esse jovem percebe que esse senhor que pescava todos os dias de manhã e à tarde tinha muita habilidade. E ele diz para o senhor: o senhor já pensou em trabalhar com isso que o senhor está fazendo, com esse lazer aqui, que para o senhor é um lazer, mas o senhor sabe da potencialidade que isso que o senhor faz pode chegar, né? Em que nível isso pode chegar? Aí o senhor diz assim para ele: mas para quê? E ele diz: olha, o senhor poderia ensinar pessoas a pescar, o senhor poderia montar uma empresa de pesca. E o senhor pergunta: para quê? E ele diz: olha, para o senhor ganhar dinheiro. E ele diz: para quê? Porque o senhor, todo mundo, quem não quer dinheiro? Porque o senhor tenha mais dinheiro. E chega à conclusão que o senhor pergunta para ele: tá, mas tudo isso eu vou fazer para quê? Ele diz: o senhor ter uma velhice em paz, o senhor viver em paz, do jeito que o senhor deseja viver. Ele olha então para esse jovem e diz assim: olha, o que eu quero viver é isso, exatamente isso aqui que eu estou vivendo. Então às vezes a gente cria um caminho para chegar em um lugar que nós podemos usufruir hoje, sabe? Às vezes tem tantas pessoas correndo atrás em busca de algo melhor para a família, esquece de viver, sabe? O marido sai por uma porta, aliás, a esposa entra por uma porta, o marido sai por outra, porque trabalham demais, porque precisam correr atrás de tantas coisas. E aí eu te pergunto: para que isso? Ah, porque eu preciso comprar um computador novo para o meu filho, eu preciso comprar uma TV nova, eu preciso comprar um carro novo. Para quê? Para viajar com a família? Mas será que isso não seria possível hoje, se nós baixássemos o padrão, ou baixássemos o padrão das conquistas para poder usufruir agora? Então é isso que nós precisamos refletir. E isso que nós estamos falando aqui está ao nosso alcance pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos revelar a real necessidade, né? A real necessidade. Diante de Deus, nós somos todos como criança. Nós precisamos ser orientados, nós precisamos ser guiados. A criança, se você não cobrar ela de beber água, ela não vai beber, porque ela não sabe o momento de beber água. E nós assim também, diante de Deus, somos como crianças e precisamos ser orientados, guiados por Deus. Quando nós resolvemos dominar nossos próprios pensamentos, quando nós queremos dominar nossa própria vida, isso não acaba bem, porque nós invertemos valores, nós invertemos princípios. Por isso que nós somos e devemos ser totalmente dependentes de Deus. Deus não criou o homem para viver só. Deus não criou o homem para viver longe dele. Por isso que tudo aquilo que nós precisamos, toda a nossa dependência está em Deus. E é dele que nós precisamos, nele que nós precisamos buscar tudo isso que nós precisamos. Então, o conselho de Salomão é aqui algo interessante, porque você às vezes está correndo atrás de muitas coisas para chegar a um lugar que você já está. Basta você entender e usufruir isso agora. A vida, eu vou dizer, eu não sou velho, mas isso aqui, eu gosto de ouvir pessoas velhas, senhores e senhoras, eu gosto de conversar com eles, porque eles dizem: olha, a vida é muito passageira, a vida aqui na terra passa muito rápido, e às vezes a gente está correndo tanto atrás de tantas conquistas, que vai chegar o fim e nós ainda não atingimos, quando na verdade aquilo sempre esteve com a gente. E basta a gente pensar e querer usufruir disso. Amém? Eu vou pular, eu vou para o versículo 3. O versículo 3 diz assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Mais uma vez eu falei para vocês que eu estava lendo aqui o capítulo 17 e percebendo quanto que os valores são invertidos. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde tudo precisa ser mostrado, né? Muitas coisas que as pessoas fazem é para mostrar para os outros, né? Principalmente nesse mundo virtual que a gente está vivendo, nessa revolução virtual, né? Onde as pessoas tiram fotos do seu almoço, da sua janta, tiram foto de momentos da sua vida, quando na verdade muitos desses momentos foram criados apenas para aquela foto, não para usufruir, mas para mostrar, né? Nós estamos vivendo esse tempo. Quando nós entendemos que nós estamos vivendo esse tempo, daquilo que precisa ser mostrado, daquilo que precisa ser revelado, nós entendemos que Deus, ele não está preocupado com aquilo que nós estamos mostrando ser. Deus está preocupado com aquilo que a gente está revelando ser, mas Deus está preocupado com aquilo que nós de fato somos dentro de nós, né? Deus,
ele sempre olhou para o coração do homem. A palavra de Deus fala de Samuel, quando Samuel foi ungir o rei, foi lá na casa de Jessé, e Jessé tinha vários filhos, né? Mas Davi, que de fato foi ungido rei, era o filho mais, não tinha características de rei, não tinha uma fisionomia de um guerreiro. E quando Samuel chega na casa de Jessé, logo chega um dos filhos, o mais velho, e Jessé olha e diz assim: certamente, Samuel olha para o filho de Jessé e diz: certamente está o Senhor perante o rei. E o Senhor diz para Samuel: olha, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu porém vejo o coração. Existem muitas pessoas, né, que fazem as coisas achando que Deus está olhando a atitude. Deus não está olhando a atitude, Deus está olhando o coração. Isso é sério, porque nossa atitude pode ser apenas o fazer por fazer, quando na verdade nós poderíamos fazer de coração. E é isso que Deus quer de nós, né? É isso que Deus quer encontrar em nós. Desde o princípio Deus olha o coração. A palavra de Deus diz que havia 2 filhos de Adão e Eva, chamados Abel e Caim, e os dois foram oferecer ofertas diante de Deus. A passo que o Senhor escolheu e recebeu a oferta de Abel, e a de Caim Deus não recebeu. Por quê? Porque Deus não estava preocupado com aquilo que eles estavam fazendo, Deus estava preocupado como eles estavam fazendo, qual o coração, né? Nós estamos aí vivendo um tempo onde as pessoas fazem muito para a aparência, tanto no meio religioso, quanto em qualquer parte da nossa sociedade. E nós temos que entender que Deus não está preocupado com aquilo que você está fazendo, o ato de fazer, e sim como, de que forma, qual é o coração, qual é a tua motivação em fazer aquilo, né? Então nós temos que sondar o nosso coração para ver se de fato nós estamos agradando a Deus no nosso íntimo, não o fato de fazer ou deixar de fazer algo por simplesmente deixar, mas sim pelo nosso coração. Deus, Ele quer olhar e ver em nós a nossa atitude, né? A motivação do nosso coração. Amém? Versículo 9 diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Uma das coisas que nós escolhemos o livro de Provérbios para nós tratarmos esse dia, é exatamente porque nós estamos vivendo um tempo de reflexão, né? Todas as dificuldades nos levam a refletir. Em algum momento, nós estamos aí chegando no final dessa pandemia, em nome de Jesus, né? Se Deus quiser, mas agora as pessoas não estão pensando muito, mas no início, quantos de nós paramos e dissemos: olha, o que será que nós estamos vivendo? Né? O que será que eu estou vivendo? Então esse momento é um momento muito bom para a gente olhar o livro de Provérbios, porque ele traz essas bases simples e sólidas para nós, né? Olha que interessante: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas o que o lança em rosto separa bons amigos. O que esse texto está falando? Está falando daquela pessoa que é aquele que promove a ofensa. O que é isso? É aquela pessoa que ouve uma história de alguém sobre uma determinada pessoa, e ao invés dela ser alguém que acaba com aquele problema, ser alguém que anula aquela ofensa, não, ela promove, ela pega a ofensa do ofensor e lança para o ofendido, né? Entrega. Sabe aquela pessoa que diz assim: olha, fulano falou de você, olha, disseram isso de você, sabe? E isso é terrível, e nós precisamos cuidar disso, porque se eu fizer e praticar isso, eu vou estar tirando as pessoas da minha vida, eu vou estar lançando as pessoas fora da minha vida, né? E nós precisamos aprender a conviver, e Deus criou o ser humano para viver em unidade, e nós precisamos aprender a romper com as ofensas, ajudar as pessoas, né? E não promover. Tem tantas coisas que as pessoas promovem, e quando se descobre a origem, não é nada daquilo, e aquilo foi promovido. E uma das coisas que não volta atrás são as palavras lançadas, né? Você pode dizer: olha, me perdoe, eu não quis dizer aquilo, mas foi dito, e aquilo que é dito permanece. Mas então nós, como
agentes de Deus, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos cuidar para que a gente não repasse a ofensa, não lance no rosto a ofensa daquela pessoa que nós recebemos, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre fofoqueiro, mas o fofoqueiro, ele só existe porque existe alguém que ouve o fofoqueiro. Se nós rompêssemos com aqueles que lançam a fofoca, o fofoqueiro não encontra lugar. Assim é a ofensa. Nós precisamos romper com a ofensa. Romper com a ofensa. Sabe que tem pessoas que gostam de trazer má notícia, tem pessoas que gostam de fazer contenda. Isso é terrível. E aqui é um conselho de Salomão para nós não fazermos, não termos essa atitude. Para quê, pastor? Para que você viva bem, para que você viva uma vida abençoada, para que você viva uma vida próspera. Isso aqui que a palavra de Deus traz para nós são princípios que Deus estabeleceu para nós vivermos uma vida próspera e abençoada. Sabe, eu vejo muitas pessoas falando: eu quero mais de Deus, e aí vem a igreja, e aí ora, tá, mas você também tem que agir, e aqui está princípios da sua ação, de como você deve proceder. São princípios de Deus. Isso é promover amor. Amém? Então, esses versículos aqui são princípios de Deus para a nossa vida, para nós sermos uma pessoa bem sucedida, para que nós possamos ser abençoados. Nós precisamos agir segundo os princípios de Deus. Sabe que muitas pessoas têm por natural ligar sempre as questões espirituais e não as práticas, né? Mas as questões práticas, elas refletem aquilo que está dentro de nós. A Bíblia mesmo vai dizer como que pode uma fonte jorrar água doce e água amarga, né? Ou seja, nós vamos transmitir aquilo que temos dentro de nós. Pastor, eu sou cheio de Deus. Então, se você é cheio de Deus, se você é uma bênção, então você não pode ser aquele que promove ofensa. Nós temos que aprender, querido, a exalar o bom perfume de Cristo, né? Exalar o bom perfume de Cristo. Eu olho para Jesus, que Ele é o nosso exemplo, e quantas vezes Jesus recebeu palavras duras, e Jesus sempre apaziguava, Jesus sempre olhava para outros lugares. Jesus, Ele não recebia aquilo que lançavam sobre Ele, e nós também precisamos viver dessa forma. Não só aquele que promove, mas aquele que é ofendido, né? A ofensa, ela só vai encontrar lugar quando você recebe. Se você não receber ofensa, ela não vai encontrar lugar em você. E que jeito, pastor, que a gente não recebe ofensa? Entregando diante de Deus. Entregando diante de Deus, não entrar na pilha do diabo, porque o diabo, o que ele mais faz é pilhar as pessoas com mentira, com engano. Então nós precisamos reter isso. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não aceite as ofensas, não deixe entrar no teu coração. Amém? Versículo 13: quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Olha que coisa interessante, né? Importante. Aquele que retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Lembra do que nós estamos falando sempre aqui nas quartas-feiras sobre a lei da semeadura, daquilo que o homem semear certamente colherá, né? Esse versículo, ele nos leva a pensar sobre justiça. Não só esse versículo, mas existem vários versículos que falam sobre justiça. O versículo 26, por exemplo, e outros versículos do capítulo 17. Por que justiça? Porque é uma questão de, muitas vezes, as pessoas não terem gratidão. Eu tenho falado muito aqui, né, que as pessoas, elas gostam de colocar gratidão, escrever na rede social, gratidão, hashtag gratidão. Mas o que é gratidão de fato? Né? Gratidão é praticar isso, né? Muitas pessoas não pagam o bem com o bem. Até o texto da palavra de Deus, né, Jesus vai muito além. Ele diz para nós pagarmos o mal com o bem, e não o bem com o mal, né? Está falando de medida, está falando de ser justo, né? De ser justo, de reconhecer aqueles que têm te abençoado, de reconhecer aqueles que têm feito algo por você. Por quê? Porque
quando você faz isso, você recebe a colheita de Deus na tua vida. Eu nunca vi uma pessoa que faz bem para as pessoas viver em dificuldade, porque eu estou semeando nessa vida. Tudo que nós fazemos é semeadura, tudo que nós fazemos. Às vezes alguém pode achar que está sendo esperto, que está enganando, mas Deus, Ele vê tudo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está vendo tudo, tudo que eu faço, tudo que eu pratico, tudo que eu retribuo. Então vamos aprender a ser gratos, vamos aprender a abençoar aqueles que têm nos abençoado. Sabe, eu vejo tantos juízos. Nós estamos vivendo um tempo onde há um juízo imediato. As pessoas não pensam duas vezes para agir em juízo, para condenar, para acusar. E às vezes eu percebo que aqueles que acusam são aqueles que foram abençoados por aquela pessoa em algum momento. Em algum momento de suas vidas, aquela pessoa que ela está acusando ajudou, estendeu a mão, mas no primeiro erro, no primeiro vacilo, na primeira dificuldade, está ali pronto para acusar. A Bíblia fala de Davi. Davi foi o maior rei de Israel. Ele foi sucessor de Saul. Saul fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. A chegar um momento que, quando ele percebe que Davi ia assumir o trono, ele começa a perseguir Davi. Davi tinha, humanamente falando, o direito, no lugar de perseguido, de matar Saul, mas ele não o fazia, porque ele reconhecia que Saul era rei sobre ele, reconhecia a autoridade sobre ele. Esse texto nos mostra o quanto nós precisamos entender sobre gratidão, entender sobre o nosso lugar, né? E não sairmos querer fazer justiça com as nossas próprias atitudes, as nossas próprias mãos. Reconhecer que aquela pessoa nos abençoou em algum momento. Eu não estou falando que você vai andar abraçada com essa pessoa, mas também você não pode agir em juízo contra essa pessoa que te abençoou, que já fez algo por você. É a mesma coisa quando a gente vê filhos maltratando os pais idosos. É muita falta de ingratidão, não é? O pai criou, não sei se você tem filho, mas depois que a gente se torna pai e mãe, a gente percebe o quanto trabalhoso é ter filho. Você tem que dar tudo, você tem que trocar, você tem que dar banho, você tem que alimentar. E aí quantas pessoas a gente conhece que os pais fizeram tudo isso porque não teve como não fazer. E quando estão no final da vida, os filhos, ao invés de ajudar, trazem mais problemas. E isso é exatamente o que o texto diz: é retribuir o bem com o mal. Sabe, não pensam, né? Não tem gratidão em seus corações. A gratidão nos leva a retribuir. E tem pessoas que precisam muito de transformação de Deus para reconhecer o que os outros têm feito. Tem pessoas que são tão egoístas que não conseguem perceber o quanto as pessoas têm abençoado, né? A Bíblia fala da sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, uma chama Adá e a outra Adá, sempre quer mais. E no primeiro momento, quando alguém diz não, ao invés dele pensar e ver, olha, foi feito tantas coisas por mim, não, vem a condenação, vem o juízo, vem a ingratidão. E aí, irmãos, as pessoas não podem reclamar, porque isso é princípio de Deus. Princípio de Deus. A colheita vem, né? A colheita vem. Por isso que está aqui na Bíblia. Está na Bíblia para eu olhar, é para eu entender e mudar o meu posicionamento, mudar a minha posição com respeito a retribuir aquilo que as pessoas têm feito para mim, né? E eu vou mais longe, aquilo que eu falei de Jesus. Jesus disse para nós pagarmos até o mal com o bem, né? Essa é uma maneira de curar aquele que está me ofendendo, é uma maneira de curar aquele que está se levantando contra mim. Não eu retribuir o mal, mas retribuir com o bem. Amém? Versículo 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda, né? Tem tudo a ver com esse versículo que nós falamos. Tem tudo a ver com o versículo 9 que fala da ofensa. O dique é como se fosse uma represa, né? Então aquele que
começa uma discussão, é como se abrisse um buraquinho na represa. Não vai ficar só naquilo, vai abrir, vai romper com tantas coisas, né? Eu já vi pessoas dizendo assim: eu sou bom de briga, eu não levo desaforo para casa. Não é isso que o Evangelho nos ensina, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ser apaziguadores, né? É fruto do Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo precisa ter temperança, precisa ter bondade, precisa ter longanimidade, ser longânimo, né? Aprender. Eu tenho falado muito isso daqui, mas infelizmente não tem jeito da gente não ser repetitivo, é necessário. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem no mesmo instante resolver as questões, não refletem, não pensam, não oram, né? Querem agir em juízo no mesmo instante, onde as emoções estão à flor da pele, onde todo mundo fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Nós precisamos, como cristãos, olharmos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que é para nós resolvermos e não entrarmos em discussão, e não entrarmos em brigas, né, desnecessárias. Eu vejo tantas pessoas brigando por coisas que não vão chegar a lugar nenhum, querendo colocar goela abaixo a opinião do outro, a sua opinião no outro, aliás, né? Tem coisas que não adianta, nós não temos esse poder de convencer pessoas, né? A pessoa por si só, ela precisa ponderar e entender se de fato ela está errada, né? Como muitas vezes alguém diz: olha, eu estou querendo mostrar o caminho certo. Se de fato ela está errada, é ela que vai ter que decidir. Não, a gente não consegue, né? É quando você vê as pessoas discutindo, você vê que um sempre está certo, né? Diante do outro, da opinião do outro, daquilo que o outro tem falado. Então o texto da palavra de Deus nos ensina que nós precisamos aprender a resolver, a apaziguar, não querer entrar na discussão, não querer entrar no campo da ofensa, né? Mas pelo contrário, resolver a questão. Às vezes tem coisas que nós precisamos, eu vejo isso muito com as pessoas que são casadas, né? No casamento, né? A gente, como pastor, a gente aconselha muitos casais, e a maior parte dos casais, a briga é porque um quer prevalecer sobre o outro. E às vezes é difícil entender que às vezes você tem que se anular até aquilo que você está disposto a impor, você anula em prol de um bem coletivo, né? O próprio Cristo se fez homem, se fez maldição em nosso lugar para morrer na cruz do Calvário. Ele não tinha de pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Nós temos que aprender. Às vezes é melhor você perder uma batalha para ganhar a guerra, né? É melhor você aprender. A própria palavra de Deus diz que é necessário perder para poder ganhar, né? Perder a vida para ganhar a vida. Então nós precisamos aprender a recuar, nós precisamos aprender a não querer: eu não levo desaforo para casa. Às vezes não é levar, é você deixar, é você não querer entrar em discussões desnecessárias que não vão levar a lugar nenhum. Amém? Não estou falando que Deus nos chama para ser um robô, para ser uma marionete, né, para ser um alienado. Não, claro que existem coisas que você tem que discutir, os seus direitos, aquilo que você tem direito, mas algumas coisas não valem a pena. Então você precisa recuar, se anular em prol de algo maior. Amém? Versículo 17. O amigo ama perdão. 17 mesmo, isso mesmo. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, né? Falar desse tema que é importante, a gente está correndo aqui, mas isso aqui é importante a gente falar sobre a diferença do amigo e daqueles que se dizem seus amigos, né? Se diz amigos da gente. Existem muitas pessoas que estão do nosso lado que na verdade não é um relacionamento de amizade, é um relacionamento de troca, onde a pessoa está com a gente enquanto a gente pode dar ou fazer algo em prol delas. No momento que a gente não pode mais, então elas não são mais nossas amigas. E isso vale para todo o relacionamento. Existem muitos filhos que tratam seus pais muito bem, enquanto os pais estão dando aquilo que eles querem.
E esse é um caminho que só vai piorar. Então precisa entender, precisa passar na peneira e entender isso, mudar alguns posicionamentos para que aquilo que está aparente seja real e passe pelo filtro, seja amigo, seja filho, seja quem for, nós precisamos passar pelo filtro para reter aquilo que é real, né? E o texto vai dizer sobre o amigo que ama em todos os momentos, né? Tem muitas pessoas que confundem a amizade com bajulação. Tem pessoas que querem ser bajuladas, querem ser apoiadas em tudo. O amigo verdadeiro é aquele que diz que você está errado. O amigo verdadeiro é aquele que está com você nos momentos difíceis e não quando você está em festa e quando você está em alegria, né? Mas está com você em todos os momentos. Por isso que Jesus disse que nos chama de amigo, porque Jesus é esse amigo que está conosco todos os momentos. É aquele que vai nos repreender quando nós estivermos errados, é aquele que vai nos orientar, é aquele que vai dizer não para nós, porque Ele é nosso amigo. Jesus é o melhor amigo, amém? Que nós podemos ter. Mas o que eu quero falar aqui é essa diferença, exatamente daqueles que muitas vezes estão à sua volta, quando na verdade eles não estão como amigos, mas estão ali para te fazer mal, estão ali porque querem algo que você tem. Nós precisamos cuidar disso, né? Precisamos cuidar. A palavra de Deus diz muito bem que nós somos parecidos com aqueles que nós andamos. Nós vamos cuidar com quem nós andamos. Eu falo sempre aqui, a gente tem duas escolhas: ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Na maioria das vezes nós somos influenciados pelo maior número de pessoas que a gente anda. Então nós temos que cuidar com aqueles que nós estamos andando, temos que cuidar com aqueles que nós chamamos de amigos, né? Às vezes as pessoas não entendem isso e agem de forma emocional. Amizade não é algo emocional, é algo racional. Você precisa saber com quem que você anda, né? Não é assim que os pais falam para os filhos? Olha, cuidado com as más companhias. Então assim não é só quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, mas em todos os momentos a gente tem que escolher pessoas que a gente anda. Escolha pessoas que te motivam, escolha pessoas que são de Deus, para te repreender quando você estiver errado. Quando você pedir um conselho, ele te der um conselho da palavra, e não um conselho que qualquer um pode dar. Pessoas que estão dispostas a orar com você, a andar com você em Deus, que te levam o caminho de Deus. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta. Mas é o companheiro em Deus, e não aquele que te empurra para a dissolução, para a vida dissoluta. Não é aquele que quando você está mal diz para você ir beber. Não é aquele que quando você está mal com o esposo manda você sair para conhecer outras pessoas. Não, isso aí é conselho do diabo. São pessoas que são enviadas do diabo para destruir vidas e destruir pessoas. O amigo que é amigo, quando você está mal, ele diz para você ficar em casa, porque sabe que não vai acabar bem. E o diabo tem lançado muitas pessoas para destruir vidas. Acho interessante que as pessoas acham que o diabo ele vai vir de chifre, com tridente na mão. Não, o diabo ele envia pessoas para te influenciar. A Bíblia fala de pessoas que andam vagueando, são levadas por outras pessoas, fazem o que outras pessoas querem que faça. E aí chega um momento que a vida passou e você está aí, envolvida com essas pessoas que te levaram para o buraco, te levaram para a destruição. Então você precisa ser seletivo com aqueles que você anda, com aqueles que estão ao teu lado. Os melhores amigos são aqueles que te levam para o Senhor, para os caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 20: o homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Mais uma vez a palavra de Deus falando da perversidade, daquele que pratica o engano, daquele que quer sempre prevalecer sobre o outro, custe o que custar. Provérbios está cheio desses conselhos sobre o perverso, sobre o ganancioso, o que engana, aquele que quer obter lucro sobre a tristeza do outro, sobre a derrota do outro. E o texto da palavra de Deus diz que a pessoa que age dessa forma acabará em desgraça. Então custe o que custar, custe às vezes você perder algumas coisas, mas haja em justiça, haja em verdade.
Esse é o conselho de Deus para nós. Agimos em justiça, em verdade. Às vezes muitas propostas aparecem para nós, para o engano, para agir de forma errada, e aparentemente aquilo que te propõe, você terá lucros, mas na verdade isso tudo se perde quando a pessoa age dessa forma. Em Deus, voltar lá no versículo 1, é melhor você comer um pão velho do que você ter um banquete debaixo de injustiça, debaixo de engano. Amém? Versículo 22, temos só mais 3 versículos com esse e a gente já encerra. Versículo 22 vai dizer assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Tudo isso que Deus fala, a justiça, a longanimidade, a alegria, não é algo que a gente encontra em nós. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem muito encontrar essa autoajuda, encontrar ajuda em si. Mas eu brinco aqui na igreja, eu falo que a ajuda não é alto, mas é do alto, Não é autoajuda, é ajuda do alto, Nós precisamos encontrar essa ajuda em Deus. Aqui o texto vai dizer que o coração alegre, em outros versículos vai dizer que formoseia o rosto, é bom remédio, mas o espírito oprimido, triste, resseca os ossos, Isso é uma verdade que está escrita há tanto tempo aqui, e a medicina tem falado isso. A tristeza traz dores, traz dor no corpo, a alegria não, a alegria ela libera hormônios que faz você estar numa sensação de bem-estar. Isso é o que a medicina diz hoje em dia, está escrito aqui na Bíblia. Realmente é isso que acontece. Mas como encontrar essa alegria se nós às vezes vivemos desafios onde não é possível viver alegre? Porque nós vivemos de acordo com aquilo que nós estamos vivenciando. Aí que entra Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é uma alegria, porque a nossa alegria humana, ela precisa de coisas, Vamos voltar àquilo que a gente tem falado aqui, A alegria humana é quando eu tenho um bom carro, quando eu tenho uma boa casa, quando eu tenho dinheiro, Por isso que a palavra de Deus vai falar, inclusive, sobre 2 senhores: ou serve a Deus ou a Mamon. Mamon é considerado o Deus da riqueza. Quantas pessoas que quando tem dinheiro estão felizes e quando não tem estão tristes? É porque não encontrou alegria em Deus. Porque a alegria em Deus, você está alegre, Eu estou falando que você vai sair rindo por aí, eu estou falando de alegria por base do contentamento. Você está alegre em Deus, é você olhar, ainda que tenha falta, você encontra algo para se alegrar. Sabe que muitas vezes, quando nós não temos essa alegria em Deus, nós sempre olhamos para aquilo que nós não temos, para a dificuldade, nós olhamos para aquilo que é ruim. Mas quando você tem alegria em Deus, a alegria de Deus vem por base do contentamento que Deus te dá. Então você começa a olhar e ver motivos de alegria. Às vezes você não tem a melhor casa, você não tem a casa do momento, mas você tem uma família, então você vai olhar para essa família. Às vezes você não está comendo caviar, mas você está tendo algo que comer, então você se alegra com isso que você tem. É isso que a Bíblia fala da alegria do Senhor. É uma alegria que tem base no contentamento, Por isso que Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. É no Senhor e não nas coisas. E é tão difícil isso, não é? É tão difícil a gente não olhar para as coisas, mas isso é algo que nós precisamos encontrar em Deus. Não é um exercício mental, não é um exercício psicológico, é algo que nós precisamos encontrar em Deus. Um contentamento que nos traz alegria, que nos traz felicidade. E até porque às vezes a gente vislumbra algo que nem é real. Conheço pessoas que perdem de viver um casamento feliz porque querem viver o casamento que a amiga vive. Mas aquilo que a amiga diz que vive não significa que de fato ela vive, Aquilo que você vê na televisão não é real, E as pessoas perdem de viver porque estipulam um padrão, nas suas mentes e querem viver aquilo. Eu não sou feliz enquanto eu não tiver isso, enquanto eu não estiver assim. E infelizmente eu preciso te dizer que, ou felizmente, que muitas dessas coisas que a gente põe padrão, a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa viver agora, contente agora, com aquilo que Deus tem feito agora. Inclusive este é o caminho para a prosperidade, este é o caminho para o crescimento,
para a vida abençoada que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz assim: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aprenda a ser grato, né? Aprenda a se alegrar com aquilo que você está vivendo. Conheço pessoas que nunca estão felizes, né? Se tem algo hoje, não está feliz. Se ela conquista algo melhor, amanhã continua não se alegrando. Por quê? Porque não tem contentamento, né? Sempre quer algo maior ou melhor, mas mesmo que chega nesse algo, não consegue se alegrar. Então é uma alegria em Deus, nós vamos encontrar em Deus. Que jeito, pastor? Orando, buscando o Senhor, para nós aprendermos o contentamento, né? Eu não sei quantos aqui já passaram pela experiência. Você já teve uma experiência que você quis algo muito, né? Você passou, por exemplo, numa loja e você viu algo que você quer muito, você viu na vitrine, e enquanto você não foi lá e adquiriu aquilo, você não ficou tranquilo. E aí você batalha, você se esforça. Se é algo caro, você junta o dinheiro e vai lá e compra. O que acontece geralmente, na maioria das vezes? A pessoa põe, se é uma roupa, ela veste aquela roupa, mas passa um tempo, passa um pouco mais de tempo, aquilo se torna, né, não é mais aquilo que a pessoa queria, né? Isso é falta de contentamento, né? Nós vamos aprender a nos alegrar com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Versículo 27, para a gente encerrar. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Duas coisas que nós estamos tratando desde o início, né? Aquele que pondera aquilo que fala, né? Isso aliás está em todo o livro de Provérbios, né? Está, aliás, na Bíblia toda, né? A gente aprende que a língua, ela tem poder de decreto, né? Aquilo que eu falo são decretos que eu libero. Então eu preciso aprender, como o apóstolo Paulo vai dizer, a refrear a minha língua, né? Aprender a dominar a minha língua, né? Aprender a não falar. Pessoas que falam demais sempre tem que se explicar mais, né? Existe algo que a gente brinca e faz, a gente diz assim, que a gente tem uma boca só e 2 ouvidos, que é para a gente falar menos e ouvir mais, né? Principalmente nesse tempo que eu disse que nós estamos vivendo, um tempo onde tudo é muito imediato, né? É rápido, é no mesmo instante, né? A geração do micro-ondas, né, que a gente fala, tudo é na hora, e aí não se reflete, e age irrefletidamente, sem pensar, e às vezes você fala e não era nem aquilo que você estava vendo, ou aquilo que você estava imaginando. Então a Bíblia fala bastante sobre isso, para nós aprendermos a refrear nossa língua, aprendermos a ouvir, a ponderar, a esperar, a dar tempo para a circunstância, a dar tempo para a situação, né? E segundo é a serenidade, né? É agir de forma em paz, né? Isso é não se deixar ser atribulado pela circunstância, atribulado por pessoas, né? Mais uma vez nós encontramos isso em Deus. Jesus disse que Ele nos dá uma paz, não como o mundo dá. Paz que o mundo dá é quando tudo está bem, quando você tem dinheiro no bolso, quando tudo está funcionando. A paz em Jesus é, ainda que as circunstâncias à sua volta esteja em dificuldade, você está em paz porque você confia em Deus. A paz em Deus, ela tem a base na confiança, na fé, né? Existe um caso na Bíblia que mostra os discípulos enfrentando uma dificuldade. Jesus estava na proa, estava no barco, mas Jesus estava dormindo. E eles ficam abismados, como que pode? Nós estamos passando por uma tempestade, Jesus estava dormindo. Mas eu te pergunto, o porquê Jesus estava dormindo? Porque Jesus sabia quem era o Pai. Ele sabia que o Pai não permitiria que eles morressem ali. Então quando você confia em Deus, você não é levado pela agitação da crise, né? Você aprende a descansar em Deus. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, né? Para alguns, quem é comerciante principalmente, né? Há um abalar da economia, né? Até para quem é trabalhador, né, que precisa, sabe que às vezes a empresa não está lucrando e fica naquela expectativa se vai ter um emprego ainda, se não vai ter, como que as coisas vão acontecer. Mas nós aprendemos que nós precisamos confiar no Senhor,
confiar integralmente no Senhor. E alguém diz assim: ah, pastor, não é difícil, mas tem hora que é a única coisa que nós temos para fazer. Então, ou você se desespera, tem hora que não temos muita escolha, né? Tem hora ou você se desespera ou você confia. E eu digo para você, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena descansar no Senhor, vale a pena, né? Não é no seu próprio entendimento, porque a palavra de Deus é que nós não podemos nos apoiar nele, mas nós precisamos descansar no Senhor, a ficar tranquilo no Senhor. Quando eu tenho fé, eu então me tranquilizo, eu então tenho paz, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo, né? Romanos 8:28, versículo mais citado da Bíblia, um dos versículos mais citados da Bíblia, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Amém? Então, essa paz que Deus nos dá traz serenidade, né? Traz tranquilidade para nós podermos agir em meio à dificuldade. Amém? E uma coisa puxa a outra. Quando você é agitado, você age precipitadamente, e aí são as piores escolhas que nós tomamos, é agir num momento de crise de forma precipitada, né? Então Deus, Ele nos dá essa paz que foge de todo o entendimento humano. Amém? Nós vamos encerrar agora. Eu vou orar por você, eu peço que Deus te abençoe. Eu vou orar para todos aqueles que colocaram o seu nome para esse momento da oração, para que Deus te abençoe. Você que precisa de cura, creia que Deus pode curar. Ainda um Deus que cura, né? Deus é o mesmo ontem e hoje, sempre será. O mesmo Deus que curou a mulher de fluxo de sangue, que curou o paralítico no tanque de Betesda, o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, é o mesmo Jesus que opera hoje em nossas vidas, neste momento, é o mesmo Jesus que opera, né? Você que está precisando de algo na sua vida, no seu casamento, que Deus precisa restaurar, clame a Ele, peça para que Jesus venha e transforme o teu casamento, peça para que Jesus venha e transforme a tua casa. Deus, Ele é poderoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder dEle que opera nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Quero orar por você e te abençoar agora. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu agora, Senhor, abençoo cada vida, cada pedido de oração, ó Deus, aquele que está pedindo por cura, aquele que está pedindo por libertação. Eu creio que o Senhor pode operar, eu creio, Senhor, que o Senhor pode entrar nessa casa, neste lar e mudar a história dessa família. Eu creio, Senhor, não somente, Senhor, porque o Senhor fez na minha vida, mas eu creio porque a Tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor faz. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor opera. Tua palavra diz que o Senhor, Pai, morreu na cruz, Senhor Jesus, para poder nos dar vida, para poder levar sobre si as nossas dores, e é por meio daquilo que está na Tua palavra que eu declaro sobre a vida de cada um agora. Eu declaro a cura, eu declaro o milagre de Deus, eu declaro a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e Deus receba todo louvor e toda adoração em nome de Jesus. Quarta-feira que vem nós estamos aqui, mais uma live, continuando na nossa série de Provérbios. Quarta-feira que vem, capítulo 18. E você que está aqui na cidade de Nova Andradina, você pode participar dos nossos cultos aqui presenciais, com obedecendo todas as normas de distanciamento, álcool em gel, uso obrigatório de máscara. Nós temos culto na sexta, na terça, aliás, no domingo, na terça e na sexta, às 19 horas. Sexta e domingo, celebração. Terça-feira, culto de oração e adoração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.